Professora Suzete, sabemos que talvez a maior dificuldade não está na aceitação da mudança do novo currículo, mas como aplicar isso no dia a dia? Como pais, professores, líderes do Ministério da Criança e Adolescente podem aplicar isso no dia a dia? Olha, esse currículo é muito rico, ele foi um fruto de 5 anos de estudo, ele é todo embasado na Bíblia, no espírito de profecia e nos estudos mais recentes da neurociência sobre aprendizagem. Então, eu posso resumir para você de uma maneira simples. Olhe para Jesus, o mestre dos mestres. Como a gente vai aplicar? Fazendo como Jesus fazia. Como Jesus ensinava as verdades bíblicas, como Jesus veio a esse mundo apresentar o Pai. Ele não diz: quem conhece a mim conhece o Pai. Nós vamos seguir o método de Jesus. Jesus primeiro se envolvia com as pessoas, ganhava simpatia, ministrava as necessidades e ele contava histórias, fazia boas perguntas, utilizava exemplos do dia a dia, analogias, objetos, metáforas. Esse é o método de Jesus. Esse é o método do novo currículo. O foco, como nós já falamos aqui, é aprendizagem, não é como o professor ensina, mas sim como a criança aprende. Como conectar a criança com Deus. Como conectar a criança com a eternidade, com valores eternos. E eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Ellen White, ela diz que para o ensino da Bíblia, nós devemos ter os melhores métodos, os melhores professores e os melhores recursos. Este currículo está trazendo isso. O que Deus espera é que eu e você, que fomos chamados para esse ministério, nos coloquemos nas suas mãos, busquemos sabedoria para ensinar como Jesus ensinava. E então nós conseguiremos, primeiro, envolver todas as crianças. Segundo, ter clareza do objetivo. O que eu quero que saia no coração da minha criança? Qual é a conexão que ela tem que fazer nessa lição? Então, daqui para frente, o pecado é não ler o manual dos professores. Você tem que ter clareza de qual é a conexão e o objetivo de cada lição. Entusiasmo. Se você não falar uma história, não contar com entusiasmo, como é que as crianças vão acreditar que aquilo é verdade? Então, o tom de voz, o entusiasmo. Eu desafio você a estudar um pouco sobre storytelling, que é a arte de contar histórias, porque as crianças aprenderão verdades bíblicas a partir das histórias que vão ser contadas toda semana. Existe uma arte e você deve aprender mais sobre isso. No manual vai estar descrito. Também é importante a prática. Eu gosto muito da síntese da metodologia adventista que diz assim: a criança tem que enumerar as verdades na sua palavra. Então, ela tem que saber explicar o que ela entendeu e tem que aplicar. Então, nessa lição, vão ter desafios práticos para você viver aquilo que você está aprendendo. Suzete, ela tem... tua linha de raciocínio está tão boa, tão especial, e me fez lembrar de uma coisa. Nós nunca vivemos num tempo tão desafiador, Ellen White diz isso, com tanta necessidade de que as crianças saibam se pronunciar e argumentar da sua fé e das suas convicções. No livro Educação diz isso. Então, assim, se essa criança não for preparada com essa metodologia de Jesus, inteligente, com métodos que ela aprenda a fazer perguntas, questionamentos, que ela seja questionada e que ela dê a razão da sua fé, essas nossas crianças não estarão sendo preparadas para o conflito final. E é exatamente isso que o método dessa nova lição propõe. As nossas crianças precisam ser preparadas para os últimos tempos em que nós estamos a viver. E só um comentário, né? A gente percebe que no Elo da Graça, o centro era o professor. Agora, o centro do Vivos em Jesus é o aluno, é a criança, não é? A gente consegue perceber essa mudança. E aí tem a importância dos pais.
como esses pais são importantes, né? Durante a semana, contando essa lição com entusiasmo, com alegria, falando sobre Jesus. Porque se eu digo que alguém é bom, que me ama, que criou tudo, eu quero estar perto dessa pessoa. Então, os pais também terão... discipulado, sim, né? Como terão a sua fé protagonistas ali. aprofundada. Eu acredito nisso. Ao estudar a lição, né? Ao ter ali o seu momento do culto familiar com o filho, a sua fé também estará sendo fortalecida. Perfeito. Então, tudo isso é para levar a criança a pensar e a decidir por Jesus como seu Salvador. Exato. Essa é a finalidade da metodologia. A nossa criança vai ter um fortalecimento na fé porque ela vai escolher Jesus como seu Salvador. Sabe o que é importante lembrar aqui? A salvação é individual. Cada criança tem que ter o seu azeite. Cada criança tem que ter o seu relacionamento vivo com Jesus, para então conseguirmos prepará-las para o céu. O propósito de tudo que nós estamos vivendo, dessa mudança de currículo, é isso: preparar crianças para o céu. Como vamos fazer isso? Nesses passos que você vai ver claramente descritos na lição. Professora Suzete, então, não pode deixar de ler o manual ao professor e o pai jamais esquecer de estudar a lição da escola sabatina. Com O certeza. discipulado familiar, né? É algo que a gente está dando muita ênfase também, Elisângela, e falando, inclusive, reforçando um discipulado triangular.